Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Data Science e no vídeo de hoje eu vou falar sobre premissas de testes estatísticos. É muito importante que você saiba a respeito desse tema, já que nós vamos falar de mais testes estatísticos e você pode estar cometendo um erro muito grave que nós falaremos ao longo do vídeo. Então, quando nós falamos de premissa está associado a requisitos necessários para que você possa fazer um teste estatístico ou afirmações importantes que definem algo para que aquilo possa ser válido. Então, quando nós falamos em testes estatísticos, falamos de premissas e itens que precisam ser necessários, como se fosse um checklist, para que você possa assinalando para saber se aqueles requisitos foram validados e preenchidos, e se os requisitos estiverem ok, aí você pode fazer o teste estatístico. Mas se não tiver, você pode estar fazendo uma afirmação de que o valor de P foi menor que 0,005 e no final das contas aquele seu teste não tem validade, porque por mais que o valor de P seja menor do que 0,05, se as suas premissas não estiverem corretas, aquele teste não é válido. Então, o resultado que você está comunicando, ele deixa de ser válido e ele perde a confiança. O teste, ele se baseia nesses requisitos. Então, ele vai compreender o seu dado de forma errada e ele vai fazer conclusões erradas sobre o seu teste. Então, ele sempre vai dar um valor de P independente da forma que você colocou ali, se está com os requisitos certos ou não. Cabe você analisar se os requisitos estão de acordo com o que é necessário para se realizar o teste e se tiver de acordo, o resultado é válido. Mas se não estiver, certamente o resultado não está correto e você não pode ter confiança naquele resultado. Então aqui é um exemplo de output de uma ANOVA multifatorial. Todos estão com valor de P legais e mostrando que tem o efeito desses itens no log de salário. Porém, se você pensar bem, você precisa saber se esse resultado é válido ou não, olhando para os requisitos do teste. Então, o primeiro requisito para o teste é se a distribuição for normal ou não for normal. Para um teste estatístico frequentista e os testes mais tradicionais, como a ANOVA e regressão linear, ele parte do pressuposto de que a distribuição dos dados elas são normais, ou seja, que os valores do meio sejam os mais frequentes e que conforme você se distancie dos valores mais frequentes que estão no meio, os valores ao redor vão diminuindo gradativamente até as pontas serem muito raras, que é o que acontece nesse gráfico aqui. Você tem o centro com maior frequência e aos lados vai diminuindo aos poucos. Isso é o que é chamado de distribuição normal. E é isso que é esperado. Em uma população que é dita como normal, você sempre vai ter o valor, por exemplo, o tamanho médio da população, talvez brasileira, seja 1,70, e ao redor disso vai ter os extremos. Vai ter pessoas com 1,80, 1,60 e assim vai diminuindo conforme vai para os extremos. Até porque se você pensar, por exemplo, até na nossa população humana, pessoas com uma altura muito alta ou pessoas muito pequenas, elas são muito raras. Você geralmente tem uma média geral ali de um tamanho, um range de tamanho que é mais frequente. Então é basicamente isso. Geralmente os extremos, eles são menos frequentes do que o centro. Isso é uma regra da biologia, da vida como um todo. O mundo ele funciona assim. E quando a distribuição ela não é normal, quando os extremos eles são mais frequentes, a gente diz que é uma distribuição não normal. Então o teste estatístico ele espera que a distribuição ela seja normal. Aqui ela é mais frequente para um lado do que para o outro, então a distribuição não normal. E por que isso é importante? Porque na estatística frequentista, nós fazemos o teste de hipótese nula e construímos a hipótese nula sobre uma distribuição normal de valores ao acaso. Então, você vai montando ali um histograma que tem uma curva normal, chamada de gaussiana. Então, se você tem hipótese nula que segue uma distribuição normal, como é que você vai comparar com o dado que tem uma distribuição não normal? Por isso que também é um requisito. E você tem o teste estatístico, que é chamado de Shapiro-Wilk, que é o teste de normalidade. É um teste muito comum para você fazer esse teste ou no Python ou no R. E quando ele é maior do que 0,05, ele é normal. Então, P de 0,48 significa que a distribuição é normal. Quando o P é menor que 0,05, significa que é anormal. Outra premissa, e a segunda premissa tão importante quanto, é a variância. A variância ela precisa ter uma distribuição homogênea.
Homogênea é o quê? Uma distribuição muito parecida entre grupos diferentes, ou ao longo da, da variável que você está investigando. Aqui nós não temos uma distribuição homogênea. Se você pega aqui a distribuição aqui, ela fica com um range de mais ou menos 25 números aqui da variável dependente. Já aqui ela tem quase 50. E aqui ela tem quase 100, ou seja, o range de variação dela e a maneira como isso está distribuído naquele grupo específico está de forma diferente. Então, você não tem uma distribuição homogênea e isso é muito importante quando você vai fazer um teste estatístico, já que é esperado também com a população normal que a distribuição entre grupos seja homogênea. E aqui, por exemplo, é uma distribuição homogênea, muito simples. Você tem o grupo A e o grupo B, e você percebe que o range e o valor dos dados eles estão próximos um do outro. Ele não está um mais concentrado e um menos concentrado. Você tem uma concentração muito semelhante ao redor da média ou mediana, e isso faz com que a distribuição seja homogênea. E a mesma coisa para uma regressão ou para duas variáveis contínuas. Quando plotamos em um gráfico, os valores precisam ficar ao redor da linha. Se, por exemplo, formasse um U aqui, com os valores nos extremos estando maiores e no centro estando menor, e não tivesse uma distribuição ao redor da linha muito clara, você teria uma distribuição não normal. Então você tem que estar de olho nisso, porque isso até visivelmente é visto. E a mesma coisa do teste de Shapiro-Wilk, que você tem um teste que é chamado, um dos testes que nós temos que é famoso, e que eu costumo usar é o teste de Levine, que é um teste para você verificar a variância dos seus dados, se é normal ou não. Quando é maior que 0,05, significa que a variância ela é homogênea. Quando é menor que 0,05, a variância não é homogênea. Então aqui você tem o número de grupos, tem o número de casos menos o número de grupos, e aqui a significância e a conclusão do teste que a variância é homogênea. E um outro ponto, e último ponto que eu diria que assim é muito importante mesmo, que os livros de estatística colocam para fazer um teste estatístico é a independência da amostra. É muito importante porque imagine que você vai coletar, por exemplo, um exemplo muito simples, formigas. E você quer comparar formigas de tamanhos diferentes. Se você pega todas as formigas do mesmo formigueiro, aquelas formigas que estão ali, elas estão sobre os mesmos impactos climáticos, elas estão sobre as mesmas variações ambientais e os mesmos vieses estão ali. Então, na verdade, as formigas do formigueiro, por mais que você colete 50 formigas, serve como uma amostra, e as outras formigas que você coletou são pseudo-amostras ou pseudo-réplicas. Por quê? Porque você, quando quer fazer um teste estatístico, você quer pegar pessoas ou indivíduos independentes que estejam sobre variações ambientais diferentes para você ter um grau de confiabilidade naquele teste. Então, se você, por exemplo, só pega a amostra de pessoas sobre média da população, do pessoas que estão saindo uma aula de basquete, a tendência é que aquelas pessoas sejam mais altas. Então você está com a amostra ali de apenas um lugar e ainda pegando um viés que está associado ali. Então não teria problema em pegar uma pessoa que joga basquete e considera como uma amostra e comparar com a pessoa que joga vôlei, com a que joga futebol ou com a pessoa que tem um outro emprego e utilizar isso como uma amostra. Mas todos esses indivíduos eles seriam amostras independentes. A partir do momento que eu pego pessoas com o mesmo viés, com o mesmo grupo, sujeito às mesmas variações e tendências, você está cometendo o erro de você não ter uma amostra independente. Por isso que a amostra independente é importante. Uma amostra dependente, por exemplo, é a pessoa ao longo do tempo. Ela tem uma dependência temporal. Mas se você quisesse fazer um estudo e quiser generalizar sobre esse estudo, é muito importante que você pegue pessoas de grupos diferentes, de locais diferentes. Por isso que quando há uma pesquisa sobre política no Brasil, eleição, você pega pessoas de vários estados, até porque cada estado a pessoa tem seus vieses, então é importante que você pegue pessoas aleatórias, principalmente, é importante a aleatoriedade em amostras, mas também com um amplo range demográfico e geográfico para que você consiga pegar amostras independentes e que representem de fato a população. Então, isso é muito importante. Usar randomização e saber coletar as amostras para um grupo específico de forma a evitar vieses específicos. Então, você precisa conhecer muito bem o seu público, o seu estudo que você está fazendo para não incorrer nesses problemas. E nesse caso aqui não há teste estatístico, por quê?
porque basicamente isso aí é uma coisa que você tem que fazer tentando identificar problemas com seu estudo e que você tem que fazer antes de estudar. É algo mais subjetivo que, de acordo com o conhecimento que você tem sobre aquela área, se for biologia, se for dados de imóveis, você tem que ter estudado os possíveis vieses que tem ali para conseguir pegar essa amostra aleatória significativa da população. E além disso, você precisa pegar um tamanho mínimo da população por amostra. Alguns estudos mencionam que de 5 para cima em cada um dos grupos. Então, se você tem dos grupos, tem que ter no mínimo 5 em cada um. Mas quanto menor o tamanho da amostra, menor é a força e a confiabilidade que você tem nesse teste. Então, é bom você aumentar o número da amostra o máximo possível entre grupos para que você consiga ter uma confiabilidade. E ter um N, que seria o tamanho da população que você, ou da amostra que você vai utilizar, mínimo suficiente para que você possa ter uma confiança no seu teste e que seu teste ele tenha um poder maior de explicação. A mesma coisa, lembre-se se você estiver testando linearidade e você vai colocar que é linear, teste estatístico, mesmo que a curva ela não seja linear, como essa aqui, semelhante ao exponencial, ele vai cruzar uma reta aqui, mesmo que não haja e não seja a melhor reta possível. Então você tem que saber o que você está esperando. Você está esperando uma relação linear? O que é que você está esperando nesse estudo? E se você vê que tem uma outra curva, você ajusta o seu modelo para isso, dado que, pelo menos na regressão linear, uma das premissas é a linearidade dos pontos ao redor do gráfico. E a outra coisa, cuidado com os outliers, que são os pontos muito fora da distribuição e do padrão normal, que podem enviesar seus dados e que você tem que olhar com muito cuidado para que isso não faça com que você tenha problemas de conclusão na hora de você falar ou concluir sobre o seu teste estatístico. Então, sempre olhe os valores máximos, os valores mínimos quando estiver trabalhando com dados como um todo. Olhe também, se der para plotar isso em um gráfico, sempre plote, porque você visivelmente vai conseguir identificar pontos distoantes, que pode ser até erros de digitação ou ter outros fatores. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre premissas para testes estatísticos. Se inscreve no canal do Emerson Barbosa Data Science, se conecta comigo no LinkedIn, dá um gostei se você gostou nesse vídeo. Até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.